O ano era 2010 e o Bruno Mars tinha acabado de lançar o clipe da música The Lazy Song. Naquela época a gente não conseguia acessar o YouTube com tanta facilidade na televisão. Então eu tinha o costume de baixar os clipes e colocar, montar DVD, sabe assim, de clipes. Gente, eu era dedicada, fazia o menu bonitinho e tal. Mas eu não parava por aí. Eu também colocava esses clipes no meu celular para poder assistir onde eu quisesse, porque o Wi-Fi não era uma coisa que tava, né, super acontecendo. E aí eu tava num grupinho de amigos, um dia a gente tava assistindo esse clipe e uma das minhas amigas falou assim: "Nossa, eu super casaria com ele". E aí eu virei e falei: "Eu não vou casar com alguém da minha cor, porque eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei". Oi, meu nome é Lilian, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Amélia. Viu? 15 dias. Não demorei dessa vez. Ah, mas 15 dias é muito tempo. É menos intervalo do que o primeiro e o segundo episódio. Então só agradece, tá? Eu não vou mais ficar separando esse negócio de episódio, ai, tema, que não sei o quê, porque no final das contas é tudo uma grande bagunça onde tudo se atravessa. Então a gente vai seguir por aí conversando sobre as coisas, tá? Mas hoje eu comecei falando dessa história de novo, que eu já comentei no primeiro episódio, porque pra mim ela é um grande marco na minha vida com relação a relacionamentos. Acho que de todas as coisas que eu já falei na minha vida, essa foi uma das coisas mais pesadas que eu já elaborei. Tipo, eu literalmente disse que não queria que os meus filhos passassem pelo que eu passo. Ou seja, eu já tinha sofrido racismo pra caramba. E é muito doido, porque assim, eu não consigo sentar aqui e contar pra vocês qual foi a primeira vez que eu passei por uma situação de racismo. Mas ela é nítida, sabe? Assim, várias dessas situações são nítidas na minha história. E provavelmente na sua também, né? Se você é uma pessoa preta que tá ouvindo isso. Então, é muito doido pensar que uma pessoa, né, uma criança de 12 anos de idade, tem esse nível de, entre aspas, consciência racial do tipo, eu não quero que pessoas que vão nascer de mim sejam como eu, porque senão elas vão ter que passar pelo que eu passo, e isso não é legal. E ao mesmo tempo que eu queria preservar os meus sucessores dessa vida de lidar com o racismo, eu nunca tive problema pessoal, assim, sabe? Talvez num nível mais escancarado comigo mesma. Com questão da minha cor de pele, do tamanho do meu nariz, do formato do meu cabelo, sabe? Isso nunca foi uma questão pra mim. Eu só queria garantir que outras pessoas não passassem pelo que eu passava naquele momento e que eu passo até hoje, né, gente? Que acontece de vez em quando. Então, nesse primeiro momento, eu enxergo essa movimentação como um instinto de autopreservação, sabe? Por mais que eu esteja passando para outras pessoas, mas eu me lembro que na escola, na primeira série, os meninos faziam muita brincadeira comigo, falando que eu tinha muito cabelo, que eu era muito cabeluda, que meu cabelo era armado, que não sei o que, sei o que lá, e me deram um apelido de cabelo. E por um tempo isso me irritou muito. Até que eu entendi que brigar com eles não ia adiantar nada. Então o caminho era começar a, né, olho por olho, dente por dente. Eles vinham falar que eu era muito cabeluda, eu virava pra eles e falava assim: pelo menos eu não vou morrer careca que nem vocês. Ou então eles falavam assim: ai, se a gente colocar o lápis no cabelo da Lila, a gente nunca mais vai ver. Eu falei: põe mesmo que aí eu ganho um lápis. Então, assim, a gente vai criando meios de se defender, né? E para alguns aspectos da vida, a gente consegue se defender, a gente consegue se proteger, criar uma capa, né? E para outros, não. Essa questão do cabelo me perseguiu por um longo tempo, porque eu sempre gostei do meu cabelo cacheado. De vez em quando eu até aliso o cabelo, mas eu não me reconheço. Eu gosto muito do meu cabelo, sempre gostei. Nunca quis alisar definitivamente, sabe? Essas coisas. Só que essa questão do cabelo foi ficando cada vez mais intensa. Chegou ao ponto de eu passar, sei lá, 4, 5 anos só usando coque, porque eu não queria que as pessoas falassem do meu cabelo. Então elas não iam ver o meu cabelo, mas também não iam ofender ele. Então tava tudo bem. Então eu sinto que a questão da autopreservação é uma coisa muito forte em mim. E aí eu queria ressaltar aqui de novo, né, caso a gente esteja meio desconectado, mas tudo que eu vou falar aqui nesse podcast tem algumas bibliografias reais, fatos, escritos por teóricos, mas é muito da minha vivência. Então, é a minha perspectiva que eu tô compartilhando com você. Às vezes você se identifica, às vezes não, e aí é só uma outra forma de ver a vida. Então, não esquece que eu tô falando da minha vivência, tá? E aí, nesse negócio de se preservar e tal, eu acho que essa minha escolha, entre aspas, né, de me relacionar só com pessoas brancas pra garantir que os meus
sucessores não passem pelo que eu passo, vem muito também do exemplo que eu tenho dentro de casa. A gente já conversou um pouquinho sobre essa questão da representatividade e ela influencia a gente não só em questões profissionais e na forma como a gente vive fora de casa, mas também nos nossos relacionamentos. E pra mim era meio óbvio que o caminho certo, entre várias aspas, era que uma pessoa preta casasse com uma pessoa branca. Porque meu pai é preto e minha mãe é branca. Mesmo que isso não fosse um pensamento 100% elaborado, sabe? Só tava ali, meio que inconsciente dentro de mim. Então, por muito tempo, eu passei buscando por pessoas que atendessem a esse estereótipo. E aí os anos foram passando e eu comecei, de fato, me relacionar, né? Comecei a chegar numa idade que dava pra fazer isso de verdade. 100% das pessoas eram pessoas brancas. E as minhas estatísticas seguiram assim até 2023. E por mais que eu tenha me relacionado com algumas pessoas, isso nunca desenvolveu para um relacionamento de fato. Sempre era aquilo, a gente tá ficando, que não sei o quê, eu não me sinto pronto pra assumir um relacionamento agora. Não, eu não tô afim de namorar agora, sabe? E é muito engraçado, porque várias vezes que isso foi dito pra mim, pouco tempo depois essa pessoa apareceu namorando outra pessoa. O povo fala, né, essa questão, porque às vezes não é que a pessoa não quer namorar, ela não quer namorar com você. Sim, a gente pegou esse fato. Mas o ponto aqui que eu trago é que ainda existem muitos resquícios do tempo da escravidão na nossa sociedade de forma inconsciente. Eu lembro que uma das vezes que eu confrontei uma das pessoas com quem eu tava me relacionando sobre você não vai me apresentar pra ninguém, eu não conheço seus amigos, não sei o que, não sei o que lá. Eu perguntei pra pessoa, falei, véi, é porque eu sou preta? Porque, tipo assim, seja honesto comigo. Não precisa dar meia volta, sabe? Porque, tipo, é legal, a gente sai, a gente vai no cinema, a gente vai em encontros e não sei o quê. Só que na hora das coisas ficarem um pouco mais reais, nada, né? E eu lembro que a pessoa ficou super desconfortável e falou, não, imagina, que é isso? Não, nunca. Só que alguns meses depois da gente parar de ficar, essa pessoa apareceu namorando uma pessoa branca. Então, assim, curioso, né? E aí, quando eu digo dessa herança escravocrata e tudo mais, é justamente porque por muito tempo a mulher preta foi tida como fonte de prazer e só. São inúmeros os relatos que a gente conhece de pessoas que eram escravizadas e que eram abusadas pelos seus senhores. E então, isso gerava frutos que eram pessoas ali, né, meio café com leite, e que não eram filhos assumidos, esse relacionamento também não era assumido. E por mais que a gente não tenha mais a escravidão institucionalizada no nosso país nesse momento, essa é uma cicatriz que fica. E assim, eu falo totalmente do meu lugar de mulher preta, sabe? Eu não vou nem ousar falar da realidade de um homem preto. Mas ainda existe isso, sabe? De tipo, a mulher preta a gente se diverte, a mulher branca a gente casa. Mas eu não tô aqui pra julgar relacionamentos interraciais, porque eu acho que é uma coisa que é meio comum num país como o nosso, tão miscigenado, e eu acho... Vou ser polêmica aqui, desculpa. Eu acho meio problemático a gente instituir que pessoas pretas só podem se relacionar com pessoas pretas. Joguei a bomba e vou seguir. E aí, fazendo as minhas sessões de terapia, a gente tava conversando muito sobre essas questões de relacionamento e ela sempre me incentivando, falando, olha, eu acho que você tinha que sair com uma pessoa preta pra você ver como que vai ser, não sei o quê. E eu vou tentar, gente, que não sei o quê. E aí eu demorei. Eu enrolei ela uns 2 anos pra eu conseguir ter o meu primeiro date com uma pessoa preta. E aí, assim, finalzinho de 2023, falei, tamo acabando, vamos aí, vamos encerrar esse ano com chave de ouro. Comecei a conversar com o rapaz e tava sendo uma conversa super legal, porque a gente tava super batendo as questões de pautas raciais e de, enfim, estudos, essas coisas. Então, foi fluindo bacana. Saímos, foi assim, falo sem medo. Foi um dos meus melhores dates da minha vida. Deu tudo errado depois. Mas foi um dos melhores dates da minha vida. E aí, quando eu voltei pra casa, eu voltei assim, acho que eu tô apaixonadinha. E eu lembro que uma das questões que a minha psicóloga jogou pra mim, quando a gente começou a discutir isso de, sair com pessoas pretas, foi como é que você vai se sentir estando ao lado de uma pessoa preta romanticamente andando na rua? Porque a minha psicóloga é assim, ela vem, ela joga as bombas na minha cara e eu que lute. E graças a Deus que ela é assim, meu Deus, como eu amo. E é doido porque eu nunca nem tinha parado pra pensar como é que eu me sentia saindo com pessoas brancas, né? Como é que eu ia pensar quais eram as diferenças se eu nem raciocinei sobre como era antes pra eu ver como que vai ser agora com esse outro nicho que eu vou estar investigando, experimentando, explorando. E é muito engraçado porque o meu primeiro pensamento pra refletir sobre essa questão foi direto pra o que as pessoas vão pensar.
Só que eu nunca me preocupei com o que as pessoas iam pensar quando eu saí com uma pessoa branca. E eu também não me preocupei quando eu saí com uma pessoa preta. Não tô aqui fazendo Morgan Freeman pra falar, ai, dia da consciência humana. Não, não é isso. É que eu tenho esse jeitinho de meio que não ligo pras coisas que a pessoa pensa de mim, sabe? Não ligo. Ela é assim, ai, ela é bem doidinha. Então eu foquei muito em como eu estava me sentindo. E como eu me sentia em dates com pessoas brancas. Cara, uma das coisas que eu posso falar sem sombra de dúvidas é que eu senti muita identificação. Muita. Tipo, eu acho que eu nunca tinha tido uma conversa onde eu me sentia tão compreendida quanto eu me senti com aquele cara. E aí deu tudo errado, né? Aí eu cheguei pra reclamar com a minha psicóloga. Ela falou, se relacionar com homem preto não é fácil. Eu falei, ô meu anjo, você me ajuda, querida? Você fala pra mim, vai lá, Lila, se relaciona com homem preto. Aí eu vou me relacionar com homem preto. Dá tudo errado, eu volto você falar que é assim mesmo? Ah, não. E aí é que eu vou elaborar um pouco mais, tá? Vamos falar sobre relacionamentos afrocentrados. Tenho muito repertório sobre isso? Não. Porque eu saí com poucas pessoas e não entrei no relacionamento de fato. Mas eu refleti muito sobre as experiências que eu tive e foram experiências bem intensas. Vamos aos prós, né, de se relacionar com uma pessoa preta. Identificação. A pessoa consegue entender as suas dores, você consegue se sentir muito mais acolhida, a conexão que você tem com uma pessoa preta, sendo uma pessoa preta, é assim, outro nível, sabe? É outro nível. Realmente tem um borogodó, um negócio que bate, sabe? É tipo o Tchan do Hotel Transilvânia. É isso que rola, entendeu? Tem uma identificação ali, um negócio ali. Isso de se sentir compreendido é muito importante. Eu acho que é o que faz a gente se inserir na sociedade, sabe? Sentir que pertence. Você sentir que tá compreendido, que não é uma pessoa assim destoando e não sei o quê. Eu acho que para além disso, a questão da gente se relacionar com pessoas pretas também fortalece a nossa própria identidade. Porque assim, eu não sei vocês, isso é um pouco pertencimento também, né? Mas eu não sei vocês, eu muitas vezes me encontro pensando assim, gente, eu sou maluca. Tem nada a ver negócio de racismo, isso é coisa da minha cabeça, eu tô super me sentindo perseguida. Tem que fazer um tratamento, falar disso na terapia. E aí você conversa com outras pessoas pretas e vê que elas passam pelas mesmas situações e você fala, menina, que loucura! Não é da minha cabeça mesmo, né? E é claro que hoje eu tô trazendo uma visão um pouco mais romântica da coisa, mas isso também se insere em relacionamentos afetivos em geral, né? Tipo, amigos e familiares. Mas ao mesmo tempo tem um lado que eu não vou dizer que é contra, mas que torna as coisas um pouco difíceis, né? Assim como se você se relaciona com uma pessoa branca, a pessoa não vai entender na totalidade o que é viver o racismo, o que é ser uma pessoa preta. O fato da pessoa preta com quem você está se relacionando compreender totalmente a questão do racismo também pode ser difícil. Eu sinto que a gente, desse grupinho social, nós somos muito negligenciados em questão de afeto. E a gente tem muitas feridas, muitas marcas por conta dessa ausência de afeto, né? Por conta dessa ausência de conexão mais profunda. E quando a gente chega para se relacionar com uma outra pessoa, a gente tá muito fragilizado. E aí isso pode ser um fator que vai fazer com que as relações sejam um pouco mais complexas. Porque sim, tem o lado da identificação, da compreensão, das dores e tudo mais, só que essas dores, elas ainda existem. E a partir do momento que você se junta com alguém pra trilhar esse caminho, sei lá pra onde, vocês vão compartilhar essas dores. E aí, a partir desse momento, você vai lidar com as suas dores e com as dores da outra pessoa também. E eu não tô falando pra não se relacionar com pessoa preta porque você vai sofrer duplamente. Jamais, longe de mim. Não é isso que eu tô falando. Para, vou botar palavras na minha boca, né? Porque não vai ser um caminho tranquilo e por isso é importante que a gente tenha esse conhecimento de nós mesmos, que a gente tenha firme quem a gente é e que a gente entenda as nossas dores, que a gente acolha as nossas dores, porque a gente sabe que jogar as coisas pra debaixo do tapete nunca resolveu nada, né? Na verdade, fica um calombo ali, aquele negócio começa a te irritar e você vai ter que lidar com aquilo mais cedo ou mais tarde. E essa buzina vai ficar porque eu tô gravando e você não vou reclamar por causa da buzina também. E aí eu vou trazer um exemplo pra vocês, um exemplo bem legal pra ver se eu consigo elucidar melhor isso que eu tô falando. Eu tenho estabelecido metas pra mim, né? A minha meta de 2023 era me relacionar com uma pessoa preta. Progresso. A minha meta de 2024 foi, vamos sair do armário e vamos se relacionar com mulheres também. E aí eu fui me relacionar com uma pessoa preta, uma mulher preta. E, cara, se rolou muita identificação com o homem preto, com a mulher preta rolou identificação até demais. E às vezes eu acho que esse foi o problema de não ter dado certo. E aí, de novo, vou reiterar que aqui eu tô falando a partir da minha perspectiva, então eu vou elaborar a partir do que eu percebi da relação que eu vivi. Se ela quiser se pronunciar, por favor, me manda uma DM, tá? Um grande beijo.
Mas eu nunca, 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 nunca na minha vida tinha sido tão compreendida quanto eu fui conversando com ela. E a gente dividia muitas dificuldades, muitas questões, muitas dores. E aquilo me fez bem. Porque eu pensei assim, caramba, não é coisa da minha cabeça. E é uma pessoa que realmente compreende o que eu tô sentindo. Então, talvez as coisas vão caminhar super bem. Porque, né, poxa, a gente super se entende. E um divisor de águas pra mim foi o dia que ela perguntou pra mim se eu achava que eu era muito difícil de ser amada. Aquele dia ela me matou. Eu morri por dentro e nasci de novo, porque eu pensei assim, falei, nossa menina, e como? Como eu me sinto difícil de ser amada? Aí a gente volta pra questão da negligência de afeto que a gente sofre, né? E aí eu acredito que a gente estava em momentos muito diferentes, mentalmente, psicologicamente, né? Problemas de saúde mental. E infelizmente a gente não conseguiu lidar com essas questões que um relacionamento afrocentrado traria pra gente. É como se todas as nossas dores tivessem sido colocadas à frente das pessoas que nós somos. E do relacionamento que a gente estava construindo, sabe? Da relação que a gente estava criando entre nós duas. E pra mim foi bem difícil quando acabou, tá? Vou mentir não pra vocês. Eu não sou uma pessoa que mente. Eu não gosto nem de ser um impostor no Among Us. E dirá mentir aqui essas coisas. Aprendi alguma coisa? Eu acho que sim. Me fortaleci de alguma forma? Talvez. Botei as coisas em prática? Ainda não, porque já vai fazer um ano e eu não me relacionei com mais ninguém desde então. Mas eu tenho pensado muito sobre essas questões e por isso que eu trouxe esse episódio hoje. Ele tava borbulhando na minha cabeça. Eu vim aqui, sentei, escrevi um roteiro bem mais ou menos e vim. E aí, voltando, né, pra questão inicial do episódio e também pro primeiro cara com quem eu saí, um dos pontos que mexeu bastante comigo quando eu fui fazer a minha primeira sessão de terapia depois desse encontro é que pela primeira vez eu estava pensando em filhos que não seriam brancos. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, os meus filhos, eles não precisam ser brancos. E isso foi muito... Eu fiquei muito tranquila, sabe? Me aliviou o coração. Me tirou um peso. Parece que eu tava carregando isso há, sei lá, 14 anos. E tava buscando uma forma dessas pessoas que nem estão aí ainda não sofrerem tanto quanto eu. E aí eu fui tomada por um sentimento de tranquilidade por esse lado, né? De não ter problema, né? Os meus filhos serem pretos. E também porque eu comecei a pensar ao meu redor. Eu sou raspa do tacho do meu pai. Eu nasci 12 anos depois do meu irmão do meio. E, enfim, eles são bem mais velhos que eu, os meus dois irmãos. E eles têm filhos. Então eu já sou tia, tipo, desde sempre. Eu sou tia desde os 6 anos de idade. Mas aí eu tenho sobrinhos bem mais novos que o meu sobrinho mais velho. E eu tenho podido viver... Eu tenho podido? Assim que fala? Eu tenho vivido, eu tenho a oportunidade de viver uma vida de tia sendo eu adulta, né? Não sendo criança também. E eu sou a tia que muitas pessoas vão dizer que é chata, mas eu não acredito, não concordo. Eu sou a tia legal que dá livro. E eu fico muito, muito feliz quando eu entro numa livraria e tem vários livros de pessoas pretas, para crianças pretas. Porque o que eu tive de representatividade, de lugares que eu podia me identificar, era assim, mínimo na idade dos meus sobrinhos, sabe? Eu tinha, sei lá, as minhas bonecas, porque eu tinha uma Polly preta, eu tinha uma laranjinha, que era da galera da Moranguinho, que era preta, e eu tinha uma bebê, daquelas bebê tipo da Xuxa, sabe? Preta. De resto, eu não tinha mais nada de referência preto. Nada, nada. Então, eu pensei assim, pô, o mundo é outro. As coisas estão diferentes agora. Então, os meus sobrinhos, eles não cresceram tão abandonados em questão de representatividade. E talvez nunca passe pela cabeça deles que eles vão ter que casar com uma pessoa branca para que os filhos não passem pelas coisas que eu passei. Isso é muito doido. E aí, assim, voltando um pouco, em todos os anos que eu só me relacionei com pessoas brancas, eu vivia assombrada pelo monstro do racismo. Porque eu pensava assim, eu acho que eu sou racista. Porque eu tô escolhendo deliberadamente apenas pessoas brancas pra me relacionar pra não acontecer o que aconteceu comigo com os meus filhos. Por que eu não me relaciono com gente preta? Por quê? Cadê essas pessoas pretas do meu dia a dia? Cadê essas pessoas? E aí eu me dei conta disso. Falo do meu lugar de privilégio, mais uma vez, de pessoa que estudou em escola particular, que fez federal e tudo mais,
Porque isso interfere muito na forma como a gente se relaciona com as pessoas com as quais a gente se relaciona. O fato de eu ser a única pessoa preta da turma, ou uma das únicas pessoas pretas da turma, significa dizer também que o resto todo era branco. Percebe? Todo mundo ao meu redor era branco? Eu vou me relacionar com quem? Se quem tá ao meu redor é branco. E aí, a gente tá falando de um mundo antes de aplicativo de namoro, né? Porque era essa a opção que eu tinha. Conviver com pessoas. E as pessoas que estavam ao meu redor eram brancas. E aí, com o passar do tempo, eu fui me dando conta de que, na verdade, essa não era uma escolha ativa minha. Por mais que eu tivesse esse pensamento e que me limitasse, sim, em relacionar com pessoas pretas, também tinha o fator de que não tinha oferta, sabe? Porque, afinal de contas, eu era um número muito menor. A pessoa preta da minha turma, muitas vezes, era eu. Então, fica complicado. Porque não é porque uma pessoa é preta que você vai gostar dela. Não é assim que funciona. Afinal de contas, ninguém ama todas as pessoas brancas, né? A gente tem gostos que variam de acordo com diversas variáveis, qualquer coisa dessas. Então a amostragem de pessoas pretas que tinha ao meu redor para que eu pudesse me interessar era muito pequena. Percebe como é complexo todo esse rolê? Aí você fala, ai, mas você tá justificando, não sei quem, não sei o que lá. Não tô, gente, porque é assim que a vida é, assim que a sociedade tá e a gente precisa mudar, precisa, mas a gente sabe que mudança é um negócio que leva tempo, ainda mais depois de 300 anos de escravidão, né? E aí com o aplicativo de relacionamento fica um pouco mais fácil de você ter acesso a outras pessoas pretas, né? Mas, infelizmente, o algoritmo ele ainda favorece muito pessoas brancas, então o número de pessoas brancas que aparecem acaba sendo superior. Infelizmente, a gente tem que fazer garimpagem, né, gente? Encontrar ali um diamante bruto pra nós. Mas sabe o que é muito doido? Porque apesar desse meu medo bizarro de estar sendo racista e tudo mais, eu nunca fui uma pessoa que preferiu pessoas brancas como crushes. Desde famosos a pessoas que eu gostava na escola. Eu lembro que o primeiro menino, assim, que eu dei um selinho, que eu fiquei assim, ai meu Deus, estou apaixonada. Ele era um menino igual eu. Era até uma piada, assim, entre as minhas amigas e os amigos dele, falando assim, ai, eles super combinam, porque eles são iguaizinhos, eles são morenos, de cabelo cacheados e bundudos. A gente era a mesma coisa. Inclusive, se alguém aqui tiver notícias de Pedro Ferreira, que estudou no Instituto de Educação de Itaituba, por favor, fala pra mim, que eu tô super curiosa pra saber o que aconteceu com esse menino. Eu futrico a internet inteira, não acho nada. Queria muito saber como é que ele tá. Eu quero fazer um episódio só sobre palmitagem, na verdade, né? Discutir um pouco mais profundamente isso. Mas eu queria fazer um comentário bem rapidinho sobre isso. Porque hoje eu olho pra trás e eu percebo que, na verdade, eu nunca fui racista nesse sentido. Mas eu busquei uma forma de me encaixar dentro da sociedade. Tanto pela própria validação por uma pessoa branca, quanto pela aceitação dos meus padrões de achar as pessoas atraentes. Eu sei, ficou confuso, vou elaborar. Trazendo de volta o exemplo de príncipes e princesas e tal que eu comentei no episódio anterior, assim como boa parte das princesas eram brancas, os príncipes também eram. E se a gente parar pra pensar, os grandes galãs de novelas e filmes e séries e tudo mais, eles também se encaixam nesse padrão de beleza de alguma forma. Então, de uma maneira inconsciente, a gente tende a achar essas pessoas bonitas porque é o que todo mundo acha e a gente quer ser validado. E é muito doido, porque eu passei muito tempo falando que eu era palmiteira e que não sei o quê, só que na real eu nunca fui. Um dos meus primeiros crushes da vida foi o Taylor Lautner, quando ele fazia Shark Boy Love Girl. Eu era simplesmente apaixonada por ele. E anos depois eu reencontrei essa paixão em Crepúsculo. Eu lembro que no começo da febre de Crepúsculo, eu fiquei assim, meu Deus, o Edward, que não sei o quê. Mas hoje eu tenho a sensação que era uma coisa meio tipo, ai, todo mundo gosta dele, eu vou gostar dele também. Quando na verdade eu sempre fui apaixonada pelo Jacob, sempre fui apaixonada pelo Taylor Lautner, que não é uma pessoa padrão, loiro, alto, branco, dos olhos azuis, né? Ele é descendente de indígenas dos Estados Unidos. Então hoje eu percebo que as pessoas que eu realmente me atraio, elas não são 100% brancas. Claro que acontece. Tem um ou outro que a gente fala assim, meu Deus do céu, realmente esse aí. Mas, por exemplo, o meu crush more no momento é o Bruno Mars. E aí, só pra esclarecer aqui, gente, a título de informação, se o Bruno Mars quiser casar comigo pra gente ter filhos, eu super aceito, entendeu? Se ele bater na minha porta e falar bora, eu boro. Tem também o Zayn Malik, que não é branco, ele é árabe. Tem a menina que faz a Dev de Eu Nunca, que ela é descendente de indianos. Tem um cara do filme RRR, que é indiano também, que eu acho ele maravilhoso.
Então, assim, eu poderia ficar aqui horas falando o nome de pessoas que eu acho extremamente atraentes e que não são brancas. No meu caso, bem pessoalmente falando, eu levei bastante tempo para entender todo esse processo, principalmente porque eu tinha algumas questões comigo mesma, de falta de autoconfiança, pouco amor próprio, autoestima baixíssima. Então, quando a gente não tem isso da gente, a gente tende a procurar nos outros, né? A gente procura validação externa. E aí eu tenho uma história pra contar, mas eu não vou contar ela agora, porque eu quero criar um pouco mais de intimidade com vocês antes de jogar as minhas loucuras na mesa, assim, de uma forma tão explícita. Mas um dia eu venho aqui pra falar do Diego. Guardem esse nome. E pra onde que eu vou com essa conversa? Eu não sei, gente. Eu precisava falar as coisas que eu falei aqui, e a gente tá chegando no final do episódio, mas eu não vou embora sem dar uma indicação. Hoje eu queria trazer o que a menina que não deu certo trouxe pra mim, que é Luana Carvalho. Perfeita, dona de um podcast maravilhoso, lançou livro recentemente. Não li o livro ainda, porque eu tenho muito livro acumulado pra ler, mas vem aí. O podcast dela chama Bom Mesmo é Ser Emocionada, onde ela fala muito sobre questões de relacionamentos. E em alguns episódios ela traz bem forte essa questão de relacionamentos para pessoas pretas. Então eu super recomendo. Eu gosto muito desse podcast, já ouvi alguns episódios mais de uma vez, porque às vezes eu acho que a gente precisa dar uma lembrada de algumas coisas, sabe? Não só pelo que a pessoa fala no podcast, mas dos gatilhos que isso dá na gente, né? Das reflexões que a gente consegue fazer. Então é isso, gente. Vou tentar voltar daqui 15 dias. Vou tentar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Por favor, se você gostou, compartilha com as pessoas que podem gostar também. Se você não gostou, compartilha com as pessoas que você odeia. Fala, ai, olha, escuta isso aqui. O importante é compartilhar, tá? E se vocês quiserem falar comigo, pode falar comigo também. Tá devolutivo, se tá gostando ou não, se vocês querem que eu faça alguma coisa diferente. Hoje eu vim aqui um pouco mais áudio WhatsApp. Quando eu mando áudio WhatsApp é um pouco mais assim. Tentei ser um pouco mais... uma coisa mais íntima, mais amigos, amigas, amigas. Gostaram? Não sei. Conta pra mim. Vejo vocês em breve. Um grande beijo!